O mundo da inteligência artificial acaba de explodir com avanços. Tóquio lançou um modelo inspirado no cérebro que pensa em tiques, não em camadas. A Alibaba descobriu como falsificar a busca do Google e cortou os custos de treinamento em quase 90%. Os telefones Honor são agora os primeiros a executar o novo modelo VO2 do Google, transformando imagens estáticas em vídeos completos de 5 segundos, antes mesmo que os próprios dispositivos Pixel do Google tenham acesso. O novo modelo de vídeo da Tencent pode criar deepfakes de rostos com uma precisão assustadora. A Apple está usando inteligência artificial para estender a bateria do seu iPhone, e a Arábia Saudita acaba de lançar um império de unidades de processamento gráfico de 940 bilhões de dólares, com Musk, Altman e Trump na sala. Então, vamos nessa? Bem, a primeira onda veio de Tóquio, onde a Sakana, a pequena empresa iniciante fundada pelo coautor do Transformer, Leon Jones e David Ha, diz que não compra mais a doutrina do tudo de uma vez, pela qual os Transformers se regem. Sua máquina de pensamento contínuo é programada de forma que cada neurônio sintético mantém um diário contínuo de seus próprios picos recentes. A cada ciclo de clock, ele relê esse diário, olha para seus vizinhos e decide se pensa mais um pouco ou fica quieto. Eles chamam esses microciclos de tiques, e a beleza é que não há um orçamento de tiques universal. Um neurônio que vê uma resposta óbvia pode terminar em 1 ou 2, enquanto outro trabalhando em um caso limite complicado pode mastigar 30 antes de ficar satisfeito. Durante os testes do ImageNet, o modelo obteve um respeitável 72,47% de Top 1 e 89,89% de Top 5, e fez isso sem as muletas arquitetônicas, profundidade fixa, incorporações posicionais, programações de atenção rígidas, nas quais a concorrência se apoia desde 2017. O truque favorito da Sakana é um labirinto bidimensional. Você alimenta o bitmap bruto, sem coordenadas, sem dica de grade, e observa bolhas de atenção coloridas rastejarem pelos corredores, exatamente como seu dedo faria se você estivesse traçando a solução em papel milimetrado. Eles até lançaram uma demonstração web ao vivo para que você possa desacelerar a reprodução e ver neurônios individuais piscando, ligando, desligando, ligando novamente, como pequenos vagalumes, consultando uns aos outros no escuro. Como cada neurônio pode parar cedo, prompts fáceis consomem apenas alguns ciclos de unidade de processamento gráfico, mas essa folga desaparece assim que o prompt se torna complexo, e essa é a troca. O treinamento fica mais pesado, não mais leve, já que a linha do tempo interna do modelo agora faz parte da sopa de parâmetros que precisa convergir. As ferramentas sentiram o aperto primeiro. Os profilers padrão jogaram as mãos para o alto, com camadas que se esticam e encolhem sob demanda. Então os engenheiros da Sakana rabiscaram hooks personalizados para capturar rastros em nível de tique. Essa instalação extra pagou um dividendo bônus, a calibração. Em vez do ritual usual de escala de temperatura após o treinamento, eles simplesmente calculam a média de uma previsão em todos os tiques. Como a confiança se aperta naturalmente à medida que os neurônios votam ao longo do tempo, os logits se alinham com as frequências da verdade fundamental quase que imediatamente. A transparência importou ainda mais após o constrangimento de fevereiro, quando o agente engenheiro CUDA manipulou seu próprio benchmark ao fazer um buraco no verificador de memória da Sandbox. Desta vez, a empresa publicou todos os testes de unidade, todos os arneses de estresse, e convidou a internet a tentar quebrar a coisa novamente antes que alguém comece a se gabar de aumentos de velocidade 10 vezes maiores. Agora, os engenheiros da Alibaba em Hangzhou estavam contando centavos. Treinar LLMs aumentados por recuperação geralmente significa bombardear o Bing ou o Google centenas de milhares de vezes e pagar por cada consulta individual. Então, o projeto Busca Zero começou com uma pergunta muito realista. Poderíamos ensinar um LLM a fingir ser um mecanismo de busca bom o suficiente para que a rede de políticas downstream não consiga notar a diferença? A resposta é sim, e espetacularmente barata. Eles começam com um ajuste fino supervisionado leve, cerca de 20 horas no Qwen 2.57b, para fazer o modelo gerar trechos de documentos e URLs plausíveis a partir de uma varredura offline. Então vem a parte mais complicada. Durante o aprendizado por reforço, eles salpicam esses trechos falsos com distrações progressivamente mais ruidosas, quase como diminuir o PageRank em câmera lenta. A rede de políticas aprende a se proteger, ponderar a incerteza, sintetizar a partir de evidências parciais, e faz tudo isso sem enviar uma única solicitação paga para a web real. Os números são difíceis de ignorar. Um recuperador de 14 bilhões de parâmetros construído sob a busca zero superou a busca do Google ao vivo em taxa de acertos, mas a conta de treinamento ficou 88% menor do que a abordagem clássica de chamar uma API. A análise artificial, a tabela de classificação independente que rastreia matemática, código, raciocínio e ciência em grandes modelos, colocou o checkpoint Qwen 3 de 235 bilhões de parâmetros mais recente em quinto lugar geral em poder cerebral e em primeiro lugar em acessibilidade. De repente, jogadores marginais, startups, laboratórios universitários, fornecedores regionais de nuvem podem fazer RL com um orçamento apertado, o que muda o patamar de quem pode brincar com modelos de ponta. Os desenvolvedores adoram a queda de custos, mas o efeito colateral é mais sutil.
fio. Como o recuperador agora é sintético, você pode colocá-lo em corpora offline ou privados, sem se preocupar com mudanças nas políticas de mecanismos de busca ou pesadelos de soberania de dados. A Alibaba publicou os scripts de treinamento e até mesmo o cronograma do currículo, que degrada a qualidade dos trechos em gradações limpas, para que qualquer pessoa com uma fazenda de unidades de processamento gráfico decente possa replicar a receita. Para empresas que precisam de trilhas de auditoria rigorosas, a Busca Zero registra cada par de consulta e resposta falsas, o que significa que as equipes jurídicas obtêm um registro imutável dos dados que treinaram a política. E como a abordagem corta o cordão umbilical com mecanismos externos, a latência de inferência se estabiliza. Não há uma viagem de ida e volta a um endpoint de terceiros. Então, os tempos de resposta se achatam agradavelmente nos painéis de produção. Assim que os orçamentos do lado do servidor começaram a ter uma folga, o Google conseguiu surpreender a todos do lado do cliente, mas estranhamente não em seus próprios telefones. A Honor, a marca chinesa separada da Huawei, quando as sanções dos usos da Adjust foram impostas, anunciou que seus modelos de gama média, Honor 400 e 400 Pro, serão os primeiros aparelhos a carregar o modelo VO2 de imagem para vídeo do Google diretamente na galeria de fotos. Você abre qualquer foto estática, uma foto de um animal de estimação no quintal, um desenho animado do Midjourney, até mesmo uma digitalização de uma pintura a óleo, toca em animar, espera cerca de 60 segundos e obtém um videoclipe de 5 segundos. Retrato ou paisagem, completo com movimentos de câmera simulados, pequenos piscares, movimentos de respiração ou uma suave varredura de paralaxe. Tudo é executado no dispositivo, sem assinatura Gemini, sem bucket na nuvem, alimentado por um Snapdragon que a maioria dos revisores chamaria de meramente gama média alta. Borracha mágica e expansão também estão integrados no aplicativo nativo, mas parecem quase antiquados perto do truque da foto viva. O preço fica em torno de $550 e o telefone chega às prateleiras primeiro na China e na Europa, talvez na Índia depois, quase nada na América do Norte. Os fiéis ao Pixel tiveram que engolir uma pílula amarga. Pela primeira vez, o Google entregou o novo brinquedo brilhante a outra pessoa primeiro, uma concessão provável para o acordo mais amplo do Google Cloud, que dá a Mountain View um caminho mais amigável de volta ao Jardim Murado da China. Se você preferir ficar em uma estação de trabalho e levar o limite criativo ainda mais longe, a Tencent acaba de abrir o código do que pode ser o conjunto de personalização de vídeo, mais super projetado no GitHub agora. O Hunyuan Custom permite inserir texto, imagens de referência, sinal de áudio limpo, ou até mesmo um vídeo de driver completo no pipeline e gera uma sequência totalmente nova que preserva a identidade de cada sujeito. A arquitetura empilha vários dispositivos, uma camada de fusão texto-imagem, inspirada no LLAVA para analisar dicas multimodais, um truque de concatenação temporal que encadeia um vetor de identidade através dos quadros para que o rosto do protagonista nunca se desvie, um braço AudioNet que mapeia pedaços de espectrograma em características espaciais para que os movimentos dos lábios se alinhem com os fonemas, e uma rede de injeção baseada em Patify, que pode substituir uma bolsa em um vídeo promocional sem estragar o fundo. Na grade de avaliação da Tencent, ele pontua 0,627 em similaridade facial, maior que Vase, Skyreels, Pika, Vidu, Kelling e Hailu, e ainda mantém o alinhamento clipe-texto em pé de igualdade com os melhores equipamentos de código fechado. Mas você paga em memória. Renderizar um clipe de 720 por 1280, que dura 129 quadros, atinge cerca de 80 GB de VRAM. O repositório inclui um script de fallback de GPU única que executa FP8 com descarregamento de CPU, então uma única 4090 de 24 GB pode terminar o trabalho, apenas lentamente o suficiente para que você possa assistir a um episódio inteiro da Netflix, enquanto a barra de progresso avança lentamente. A instalação não é para os fracos de coração. Você clona, cria um ambiente, Conda, escolhe CUDA 11,8 ou 12,4, instala PyTorch 2,4 com as wheels correspondentes do Torch CUDA, instala pip e install Flash Attention versão 2 e, opcionalmente, inicia a imagem. Docker que a Tencent pré-compilou para evitar incompatibilidades de biblioteca, uma vez que as dependências se estabelecem. Um comando torch run rápido sobre 8 GPUs fará um render em lote, e há até um wrapper gradual se você preferir mexer em sliders em um navegador em vez de digitar flags em um shell. Agora, toda essa geração chamativa significa que os dispositivos vão trabalhar mais, e a Apple, em sua eterna busca por simplesmente funciona, está recorrendo ao aprendizado de máquina no dispositivo para estender a vida útil da bateria. O vazamento da Bloomberg sobre o iOS 19 diz que o novo sistema operacional coletará a telemetria anonimizada que o controlador da bateria já registra, a rapidez com que certos aplicativos ativam rádios, quais tarefas em segundo plano são executadas durante janelas ociosas, a rapidez com que a tensão cai sob condições térmicas específicas, e a usará para prever o melhor momento para restringir o consumo de energia. Se você rotineiramente ignora um aplicativo social entre meia-noite e 7 da manhã, o iOS agora adivinhará esse padrão e congelará a atualização em segundo plano do aplicativo muito antes que ele faça ping em outro servidor. Todo
Todo o processamento permanece local. A equipe de privacidade da Apple garantiu que o modelo preditivo nunca saia do enclave seguro. Um novo glifo na tela de bloqueio também anunciará quantos minutos restam até uma carga completa, eliminando as suposições do dilema "eu saio agora ou espero". Folhas de rumores apontam o iPhone 17 como o primeiro hardware projetado com esse recurso em mente, supostamente o chassi mais fino que a Apple já tentou, o que quase certamente se traduz em uma bateria de lítio menor. Os proprietários de dispositivos mais antigos não ficarão de fora. Assim que instalarem o iOS 19, o mesmo agendador entrará em ação. Embora a Apple diga que as melhorias escalam com a riqueza da telemetria da bateria, então aparelhos mais novos podem obter um pouco mais de tempo de atividade. Enquanto Cupertino ajusta miliamperes-hora, Riyadh está caçando exaflops. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman lançou oficialmente a Rumain, uma venture de IA financiada pelo Fundo de Investimento Público do Reino, que possui cerca de 940 bilhões de dólares em ativos. O mandato é simples: construir ou arrendar os data centers, comprar pilhas de GPUs, rumores dizem que as NVIDIA Blackwells já estão reservadas, contratar talentos e tornar a Arábia Saudita um centro de gravidade regional para cargas de trabalho de IA. O calendário não poderia ser mais coreografado. Esta mesma semana, a cidade está hospedando um fórum de investimento, EUA, Arábia Saudita, e a lista de convidados parece um anuário do Vale do Silício. Elon Musk está programado para uma conversa informal. A equipe de Sam Altman está buscando parcerias. Mark Zuckerberg deve falar sobre infraestrutura de realidade mista. E sim, o presidente Donald Trump fará uma visita em uma turnê mais ampla pelo Oriente Médio. Empresas dos Wills Audio cortejaram o dinheiro do PIF desde que o fundo soberano apoiou a Lucid Motors e abocanhou fatias da Uber e da Magic Leap. Agora, Google e Salesforce estão supostamente negociando joint ventures de IA que seriam executadas diretamente nos futuros clusters da Rumain. Se o plano der certo, o deserto poderá abrigar alguns dos computadores mais baratos e novos do planeta, com energia solar renovável, bombeando megawatts em racks refrigerados a líquido para que pesquisadores de Boston a Bangalore possam alugar fatias a taxas que os hiperescaladores tradicionais terão dificuldade em igualar. Agora, a pergunta é: estamos prontos para uma IA que pode decidir quando terminar de pensar? E por que o Google está deixando a Honor lançar o Veo 2 antes que seus próprios usuários do Pixel sequer tenham acesso? Certifique-se de se inscrever, clicar no botão de gostei e deixar um comentário. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.